Fala galera, dessa vez a gente não está ao vivo, mas para a gente não perder a nossa sequência, estamos aqui, dessa vez gravado, mas mantendo a nossa regularidade de discussões semanais de vascular para o nosso médico não especialista. Aqui a gente precisa pegar o que é necessário para você saber como lidar com o paciente vascular. Isso em todos os aspectos. Que nem a gente estava falando no decorrer do dia de hoje a gente vai falar sobre um paciente em especial que é bem difícil da gente lidar e que tem doenças vasculares também, que é a gestante. Você sabia que você precisa também de um vascular para acompanhar uma gestante em algumas situações? Ou que doenças vasculares podem acometer a gestante? Então, se você, para você é uma novidade isso, já chega, já curte o canal, já aperta no sininho, já pega nos recadinhos, aquelas coisas de youtuber que a gente sempre esquece de pedir. Não perde que esse tema é muito top, tá? Para você saber como lidar com uma gestante, e aonde que o vascular pode ser útil nessa situação, a gente vai pegar um pouquinho de quais as alterações que aparecem numa gestante, quando a gente compara entre a mulher durante a gestação e fora da gestação, para saber onde que pode, onde tem essas alterações e aonde que o vascular pode acabar sendo interessante, ou quais os tipos de doenças vasculares que podem aparecer nesse tipo de paciente, tá? Tem uma série de alterações que aparecem na gestante durante esse período, né? Quando na mulher quando está nessa fase de que tem uma criança lá, né? Então vamos pegar algumas partes, tá bom? Vamos lá. No trato gastrointestinal, o que acontece? Você tem uma situação que é o seguinte: a presença da criança lá dentro, o efeito de massa que a criança causa na pelve, ela leva a uma lentificação do trânsito intestinal. Então, sempre considera uma mulher, quando ela está gestante, como se ela estivesse com o estômago cheio, porque o esvaziamento gástrico ele é muito mais lentificado. Isso muda em relação a vários tipos de alimento, uma situação em que você, caso você precise, por exemplo, entubar uma gestante ou alguma coisa assim, numa situação de emergência, né? E elas têm também, por um efeito hormonal, um relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Pode notar que toda gestante tem geralmente papirose, tem um quadro de doença do refluxo mais estável, mais constante. E outra coisa, ela tem uma tendência, pela diminuição do esvaziamento gastrointestinal, ela tem também uma tendência mais estase biliar. Isso é uma coisa importante a gente pensar. Então, vários sintomas gastrointestinais podem aparecer na gestante, que normalmente não aparecem na pessoa que não está gestante, tá? Que mais? Uma coisa que é importante a gente pensar é que na gestante também o quê? Em relação à parte metabólica, o que mais que aparece, galera? Você tem uma outra coisa que é o seguinte: você tem um hiperaldosteronismo que é comum na gestação, por aumento do sistema de angiotensina. Então, o que acontece? A mulher tende a reter mais líquido, tá? No geral. Então, a pessoa tem, além disso, tem o que a gente chama de estado diabetogênico. Você tem uma tendência de aumento dos hormônios contra-reguladores da insulina, como, por exemplo, o hormônio lactogênio placentário, a progesterona, o cortisol. E lembra que por que acontece isso? Tem uma tendência a aumentar a glicemia da mãe. Por quê? Porque a glicose ela vai para o feto por difusão facilitada. Então, geralmente, o que acontece? A glicemia da mãe geralmente é um pouquinho mais alta. Para quê? Para poder mandar a glicose para a criança. E, em média, a glicemia fetal é mais ou menos uns 20 miligramas por decilitro abaixo da glicemia da mãe. Então, por causa disso, é bem comum a gente ter essa situação da hiperglicemia materna. Tanto é que a gente encontra uma outra coisa que é o seguinte: a mãe que não é gestante, desculpa, a gestante que não é diabética, perdão, a frase ficou errada. A gestante que não é diabética, ela pode ter, ou tem uma tendência a ter diabetes no futuro, ela pode ter o que a gente chama de diabetes gestacional. Então, isso é um fator que chama atenção. E daí, quando tem esses picos de insulina, lembra que a insulina é o hormônio que induz ao trofismo da criança. Por isso que a criança da mãe que é diabética ou que tem diabetes gestacional, ela, pelo pico mais prolongado da insulina, geralmente tem um trofismo muito maior. Por isso que as crianças de mães diabéticas ou que têm diabetes gestacional, geralmente são crianças muito maiores, têm aquele peso maior, peso acima de 4 quilos, coisa assim, tá? Que mais? Em relação à parte hemodinâmica,
Você imagina que aumenta muito a área capilar, né? Então, o que acontece? O débito cardíaco da mãe aumenta muito, tá? E também aumenta a pressão venosa. Por quê? Porque a criança está onde? O útero começa a aumentar de tamanho e ele fica logo na frente da cava inferior da aorta. Então, quando o útero gravídico aumenta de tamanho, ele cai em cima da cava inferior. Então, essa compressão da cava inferior, ela pode levar a uma hipertensão venosa nos membros inferiores. É uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, tá? O que mais que acontece? Como você tem uma retenção urinária muito maior, uma retenção de volume muito maior na mãe, o que acontece? Pode levar a uma hemodiluição em relação à parte hematológica da mãe, tá? Da gestante. Então, o que acontece? Você tem o que a gente chama de anemia fisiológica da gravidez, tá? Você aumenta o volume plasmático sem você aumentar o número das células. Então, o hematócrito tende a cair. Você também tem uma tendência de ter uma tendência ter essa anemia e você também tem uma tendência maior à leucocitose também. Outra coisa, quando tem o parto geralmente é uma coisa que sangra. Então, o que acontece? A gestante, principalmente lá para o terceiro trimestre, ela tem uma situação que ela tem aumento dos fatores procoagulantes, tá? Então, você tem um aumento da atividade do fator 7, do fator 8, do fator de von Willebrand, do fator 10, tá? E tem uma diminuição de algumas atividades, de algumas enzimas, de alguns outros fatores, como o fator 11, fator 13, e de alguns fatores anticoagulantes, uma diminuição da ação da proteína S e diminuição da proteína C. Então, uma gestante, ela é, via de regra, pró-coagulante. Então, o que acontece? Você tem um maior risco de trombose na gestante do que fora da gestação, tá? Em relação à parte respiratória, o que acontece na mãe? A mãe tem o útero gravídico, que está fazendo um efeito de massa dentro da barriga, então isso empurra o diafragma para cima. Isso vai diminuir o que a gente chama de volume residual pulmonar e a capacidade residual funcional. Então, o que acontece? A gestante ela tem uma tendência à hiperventilação. E essa hiperventilação pode levar à alcalose metabólica, à alcalose respiratória compensada, tá? São algumas das alterações que aparecem na gestante. São coisas que a gente tem que pensar também. O que mais? Quando a gestante está lá, você tem um efeito de massa da presença da criança na barriga. Então, o que acontece? Essa barriga começa a ter uma protrusão para frente, e isso vai alterar o centro de massa, o centro de gravidade da mãe. Então, tem uma tendência de ter uma lordose, tá? Essa lordose lombar vai aumentar também, vai mudar a marcha da mãe. Então, ela vai ter uma tendência de fazer uma lordose, e para evitar que ela caia, ela vai ter uma marcha com uma base mais alargada. Então, o que a gente chama de marcha anserina, vai andar com a marcha mais alargada e em lordose, tá? Aquele negócio de andar mais ou menos que nem um ganso, tá? Por isso que vem o nome anserina, tá? Que mais, galera? Em relação à função renal, o que acontece? Se você tem um aumento do fluxo plasmático renal, você vai aumentar também a filtração glomerular. Pode ter, às vezes, hidronefrose por compressão dos ureteres. Não é tão comum, mas pode aparecer também. Que mais? Você tem algumas mudanças também no genital. Faz parte do que a gente faz para fazer diagnóstico da gestação. Vocês devem lembrar lá da época da faculdade, da congestão mamária, da rede venosa que aparece na mama, que a gente chama de rede venosa de Haller, né? E tem alguns sinais clínicos também no exame físico e no genital. Muda, por exemplo, a consistência do colo uterino, tem algumas coisas. Então vamos lá, galera. A gente reviu de uma forma bem rápida quais as alterações fisiológicas que aparecem na mãe durante a gestação. Então, o que pode aparecer de diferente na gestante em relação a alterações vasculares? Que tipo de doença vascular pode ter uma gestante? Primeira coisa que a gente pode pensar, varizes, né? Então, o que acontece? A compressão da cava vai fazer o quê? Vai fazer com que tenha uma tendência de aumentar mais veias na mãe, tá? Então, o que acontece, galera? Olha que interessante isso daqui. Deixa eu pegar uma imagenzinha aqui para vocês. Cadê? Papapá. Se vocês prestarem atenção, galera, o que aparece aqui, ó?
Deixa eu só aumentar aqui uma imagenzinha para vocês. Cadê? Ah, aqui, ó. Se vocês forem olhar aqui em cima, galera, vocês vão ver o seguinte. Vocês vão notar que a aorta, ela fica para o lado esquerdo e a cava para o lado direito, certo? Então, o que acontece, galera? Se vocês prestarem atenção, tanto a aorta quanto a cava, na altura do umbigo, elas se dividem. E daí vai os vasos para a perna, certo? Em relação aos vasos arteriais, e as veias profundas vão acompanhando as artérias. Então, o que acontece? As veias ilíacas, elas vêm das duas pernas, elas se confluem na altura do umbigo e se juntam na veia cava inferior. Quando o útero gravídico ele aumenta de tamanho, em especial no segundo e no terceiro trimestre, o que acontece? Ele chega até a altura da bifurcação, ele chega até a altura da cicatriz umbilical. Então você imagina que ele vai comprimir as veias ilíacas de uma forma muito importante. Comprimindo as veias ilíacas, o que acontece? Você pode ter uma situação em que vai ter essa compressão levando a uma diminuição do fluxo venoso das duas pernas. Por isso que é tão comum ter mais inchaço nas veias das pernas da gestante quando a gente compara com a não gestante. Então, o que acontece? É daí que vem aquele pensamento que todo mundo, quando está lá na faculdade, ouve, ou quem já passou por a situação de estar lá no postinho de saúde, já viu alguém falando assim: mãezinha, deita para o lado esquerdo quando for deitar, que vai inchar menos a perna. Por que isso, galera? Olha que interessante, olha essa imagem aqui. Quando você pega a pessoa que está deitada de barriga para cima, o útero gravídico cai inteiro em cima da veia, tá? Então ele vai comprimir a, a cava inferior. Então, se a gestante deitar de lado para o lado esquerdo, o que acontece? Você tira o útero de cima da veia e joga inteiro para o lado onde está a horta. Então, você vai tirar essa compressão. Então, o inchaço vai ser menor, por quê? Porque você vai ter uma menor compressão extrínseca da veia ilíaca, da veia cava inferior. Então, o líquido vai voltar mais fácil e vai diminuir o inchaço. É uma coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de orientar a mãe. E uma coisa que é importante de saber: a única fase da vida em que realmente a gente consegue evitar varizes é na gestação. Por quê? Orientando dessa forma, você vai conseguir fazer com que, tratando as varizes dessa paciente com o tratamento clínico que é fazendo a atividade física, otimizando as bombas pela contração das veias profundas da musculatura, você vai apertar as veias profundas e bomba o sangue para o coração, tirando essa compressão extrínseca do útero, tirando essa compressão da veia cava inferior, você vai evitar uma hipertensão venosa muito maior que o normal. Então você efetivamente vai evitar varizes nessa fase. Por isso que é tão importante o uso da meia elástica para gestante. Isso ajuda de uma forma brutal. Então isso faz toda uma diferença na mãe, tá? Que mais? Que nem a gente estava falando agora há pouco. Você tem aumento dos fatores pró-coagulantes em prol de fatores anticoagulantes. Então a gestante ela é mais propensa a eventos trombóticos. Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também na hora de avaliar a mãe, tá? Então, o que acontece? A gestante, se ela tiver dor na perna de forma súbita, você tem que pensar como se ela tivesse uma trombofilia, como se ela tivesse uma doença genética que pode formar coágulo. Então, fique esperto com isso, galera. Dor na perna em gestante, pense em trombose, pense em uma trombose venosa profunda. Investiga isso com carinho na gestante, porque ela tem um fator de pró-coagulação, tá? Então, o que acontece? Se por um acaso você fizer um diagnóstico de uma trombose venosa profunda, o que acontece, galera? A gente tem que levar em consideração que a gestante ela tem um bebê lá dentro. E isso vai mudar em relação ao tipo de conduta frente a como você vai anticoagular essa mãe. Quais os anticoagulantes que a gente tem no dia a dia? No dia a dia, aqui no mercado brasileiro, você tem as heparinas, que pode dar na gestante, beleza. Você tem isso tanto de baixo peso molecular quanto a não fracionada. Você tem a varfarina,
que ela tem um monte de encrenque em relação a dar para a gestante, porque ela sabidamente dá ruim, tá? O que a varfarina tem é o seguinte, ela, na gestante, no primeiro trimestre, ela pode causar malformação, tá? Ela pode acometer tanto osso quanto cartilagem. Ela pode dar condromalácia punctata, ela pode dar hipoplasia de membro, ela pode dar atrofia de nervo óptico, ela pode dar microcefalia, ela pode dar retardo mental, tá? E no terceiro trimestre, a gente evita dar isso na mãe, para gestante, por quê? Porque crianças nascem e isso sangra, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a usar um anticoagulante que tem uma meia-vida muito longa, tá? Então, varfarina, que é um dicumarínico, não se dá para gestante. E os DOACs, os anticoagulantes novos, o que a gente faz? Simplesmente não tem estudo por enquanto. O que a gente tem de estudo hoje fala que elas são nível C. Se ela é C, você não tem estudo, então não tem nada nem que fala que pode usar, nem nada que fala que não pode usar. Então, na dúvida, evite. O que dá para a gente dar para gestante, infelizmente, são as heparinas. E aí a opção que a gente pode fazer em casa, qual que é? Heparina de baixo peso molecular, tá? As heparinas, elas não passam a placenta. Então, é totalmente segura em relação à gestante, tá? Então, a gente tem que ter um cuidadinho muito forte em relação a isso. Agora, e se por um acaso, teve um sangramento, tem alguma contraindicação de coagulação? Se a gente tem uma situação numa pessoa não gestante, que tem um sangramento, uma situação que está sangrando, e eu preciso proteger de uma embolia pulmonar, qual que é a opção? A opção é a indicação de um filtro de veia cava. Na gestante, o útero pode deslocar esse filtro. Então, a presença da contraindicação da anticoagulação em uma gestante é uma das indicações de implantar o filtro acima das artérias renais, que é a localização menos usual da gente utilizar. Via de regra, o filtro de veia cava a gente coloca abaixo da veia renal. No caso da gestante, é uma das indicações de filtro acima da renal, tá? O que mais que a gente tem que pensar? Tem algumas trombofilias, algumas doenças genéticas que podem formar coágulo, que estão relacionadas com doenças da gestação, como, por exemplo, abortos de repetição. Se a pessoa já teve vários e vários abortos, uma coisa que a gente pensa muito é no que a gente chama de síndrome do anticorpo antifosfolípide, tá? Que é o quê? É uma doença autoimune, uma das variantes do lúpus, tá? Que daí o que acontece? Você pode pesquisar, vai ter o quê? A paciente vai ter outros sintomas de lúpus. A pessoa pode ter perda ponderal, a pessoa pode ter poliartralgia. O que grita são os abortos de repetição, que geralmente são mais do que 3 no primeiro trimestre com criança viável, sem causa aparente. E por que aparece o aborto de repetição nessa situação? Acontece por trombose das veias placentárias, tá? E essa trombose placentária é que leva a esse quadro todo, tá? E daí o que você vai fazer? Você vai investigar como? As provas de pesquisa do SAF são quais? Você pesquisar anticoagulante lúpico, você pesquisar a anticardiolipina, você vai pesquisar a beta-2 glicoproteína. Se tiver esses 3 positivos, a gente tem um risco em relação a não ter benefício no paciente, mesmo fora da gestação, em relação a anticoagulação só com o DOAC, por exemplo, tá? Nessa situação, fora da gestação, é uma paciente que às vezes precisa usar varfarina, tá? E a gente acaba fazendo o diagnóstico no aborto de repetição, que é exatamente na gestante que deu ruim, tá? Então são coisas para a gente poder pensar também. E em especial o SAF, a síndrome do anticorpo antifosfolípide, ela tem um detalhe que é o seguinte, ela pode levar tanto a trombose arterial quanto a trombose venosa. Então são coisas para a gente pensar, tá? Então o que acontece? Fora da gestação, essa pessoa vai precisar, quando ela é triplo positivo, quando tem essas 3 alterações inflamatórias, ela fora da gestação vai precisar usar a varfarina, tá? Às vezes com NR até entre 3 e 4, não tem consenso ainda, mas é uma coisa que a gente pensa. Na gestação, ela vai precisar de enoxaparina, tá? Durante toda a gestação. Tem algumas linhas de pesquisa que falam de usar enoxaparina, mas
o AS. Ou quando não teve evento trombótico ainda, usar pelo menos o AS na gestação, tá? Ah, e assim, como é que eu uso a heparina? Eu não sei como usar. Ai, nossa, calma, sossega. Como que a gente usa? A heparina que você vai usar, galera, é a heparina de baixo peso molecular. Então, como é que a gente usa? A heparina de baixo peso molecular, que tem no Brasil, é a enoxaparina. A dose da enoxa é 1 miligrama por quilo, 2 vezes por dia, tá? 1 miligrama por quilo, de 12 em 12, tá? E ela é contraindicada quando tem um clearance abaixo de 30 ml por minuto, tá? Sendo que na bula é descrito você usar meia dose quando o clearance é abaixo disso, tá? Mas então, para ficar mais fácil, você pode usar enoxaparina, tá? A varfarina a gente evita ao máximo usar na gestação, tá bom? Isso é super importante, tá? Mas e depois que nasceu o bebê, a gente pode usar a varfarina? Até pode, tá? Teoricamente, a varfarina ela não passa no leite, tá? Mas existe a possibilidade de passar alguma coisa. Então, tem que, se você for passar por uma varfarina, por exemplo, uma puérpera que está amamentando, você precisa monitorar a criança, tá? E caso ela faça um hematoma ou um sangramento à criança, aí vale a pena você dosar o tempo de protrombina da criança também, tá? Isso daí é orientação de bula, tá? Que mais, galera? Que outras encrencas pode aparecer na gestante? Tem uma coisa, galera, que às vezes chamam o vascular também, que a gente chama de acretismo placentário. Porra, é essa? O que acontece é o seguinte: quando a criança, quando se forma o ovo, ele chega e se fixa no endométrio, o que acontece? Ele vai formar a placenta. A placenta ela vai se fixar no endométrio e geralmente ela fica restrita ao endométrio. E se ela vai se formar e se forma além da conta, tá? É isso que a gente chama de acretismo placentário. Então, o que acontece, galera? Olha o perigo da coisa. Quando você tem uma situação em que a placenta fica tão grande que ela começa a entrar no miométrio, ou às vezes até passa de lá, o que acontece? Ela começa a aumentar muito o tamanho. E esse aumento excessivo do tamanho pode dar encrenca, tá? Então, olha a situação, galera. Olha o tamanho da encrenca aqui, galera. Então, você pode ter o seguinte, ó. Você pode ter, cadê aqui? Deixa eu pegar a imagenzinha aqui de novo, voltando aqui para cima. Você pode ter o seguinte, essa imagenzinha mais baixa, tá? Ela é o que a gente chama de placenta acreta. Ela sai além do endométrio e começa a grudar no miométrio. Quando ela vai além da metade do miométrio, ela é o que a gente chama de placenta increta, tá? Ela chega até perto da serosa do útero. Se ela chega, vai além de estruturas, vai para a bexiga, vai para o reto, vai para outros lugares, é o que a gente chama de placenta percreta. Agora, olha o tamanho da encrenca. Tem que sair a placenta, certo? Então, o que acontece? Na hora de tirar essa placenta, faz um sangramento brutal. Então, o que acontece? Nessa hora, a gente tem algumas situações em que a gente precisa proteger desse sangramento. Primeira coisa, você vai pesquisar isso. O acretismo placentário, a gente faz o diagnóstico no ultrassom. E depois você vai tentar investigar se ela é acreta, increta ou percreta, usando um exame de imagem mais específico para ver parte mole. Isso a gente pesquisa com a ressonância magnética. Daí, com a ressonância, a gente investiga isso. Geralmente, os fatores de risco que fazem a gente pensar em acretismo placentário são quando a gente tem o que a gente chama de placenta prévia, tá? Em gestações anteriores. O que é placenta prévia? É quando a inserção da placenta fica muito perto do colo do útero, fica para baixo, tá? Ou quando você tem muitas cirurgias prévias, quando você tem, por exemplo, várias cesáreas anteriores, ou esteroscopia, que tem alguma coisa que pode mudar a posição onde a placenta vai se inserir, tá? Então você faz o diagnóstico com o exame de imagem. Você vai investigar com ultrassom Doppler essa região e com ressonância, tá? E para você evitar que sangre ao nascer, o que acontece? Isso daí é uma coisa que a gente faz o seguinte: via de regra, o que a gente faz? A gente acaba sendo chamado para entrar no dia do parto e o vascular vai junto no dia do parto, fazendo o quê? Ele vai entrar pelas virilhas, certo? E a gente funciona as veias as artérias femorais e a gente coloca um balãozinho dentro da artéria ilíaca interna. Para quê?
para poder pegar e interromper o fluxo do útero na hora que for tentar fazer a dequitação da placenta. Para quê? Para evitar que tenha esse sangramento excessivo. Desse jeito, se você tiver uma situação que você consegue evitar o fluxo indo direto para o útero, você diminui esse sangramento e permite uma abordagem mais regrada, uma abordagem mais segura da mãe nessa hora. Sendo que, quando tem essas situações, você consegue viabilizar uma hemostasia mais segura, tá? Fazendo isso, você evita que a mãe instabilize hemodinamicamente durante o parto. Sendo que, às vezes, até a histerectomia puerperal, quando não tem como tentar preservar o útero e tem que tirar o útero gravídico, acaba sendo até mais seguro. Por quê? Porque você não está deixando sangrar pelas artérias uterinas. É uma outra opção. O acretismo placentário, infelizmente, é uma das indicações de histerectomia puerperal, tá? Mas só doença venosa, só esse tipo de coisa pode aparecer na gestante? Não, tem outras coisas também. Podem aparecer também algumas doenças arteriais, tá? É mais raro, tá? Aí já tá indo para a raridade da raridade. Mas é importante saber que existe essa chance, tá? Tem algumas doenças arteriais que podem aparecer na gestante e, em especial, podem ser até urgências, como, por exemplo, as doenças aneurismáticas. Os aneurismas arteriais podem aparecer na gestante. Em especial, aneurismas viscerais, aneurismas das artérias que vão para os órgãos. O aneurisma de esplênica, por exemplo, o aneurisma que vai da artéria que vai para o baço. O aneurisma de artéria renal, das artérias que vão para os rins. Tá? Esses vasos, eles têm um risco muito maior de romper durante a gestação. De tal forma que, quando tem um aneurisma esplênico, um aneurisma renal, de artéria renal, na gestação, ele tem indicação de ser tratado durante a gestação. Olha a encrenca. Se você tem um aneurisma esplênica, que é uma coisa de diagnóstico totalmente acidental, e você viu que a mulher está gestante, o risco de romper é tão grande que, quando rompe, é difícil de acessar. Você imagina que a artéria esplênica ela fica atrás do pâncreas. Por via aberta, a gente não consegue nem chegar nisso. Tá? Então, se você tem uma aneurisma esplênica e é numa gestante, tem indicação cirúrgica de urgência pelo risco de ruptura, tá? E isso aí a gente acaba tratando na hemodinâmica. Geralmente a gente vai navegando por dentro dos vasos, navegando por dentro deles, a gente chega no lugarzinho onde enche esse aneurisma e a gente entope ele. A gente faz o que a gente chama de embolização. Na imensa maioria das vezes, o tratamento é por via endovascular. É muito raro hoje em dia a gente abordar isso por via aberta, tá? Aqui a gente deu um apanhado geral das coisas que podem aparecer de doenças vasculares numa gestante. Galera, a vascular está em todos os tipos de paciente. Então, por mais que você tente fugir, você vai acabar lidando com um paciente vascular. Ficou alguma dúvida, alguma coisa, galera? A gente fez um apanhado geral de doenças que podem aparecer na gestação, tá? Curtiu o tema? Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Coloca aqui nos comentários que a gente responde todo mundo. E essa gravação, essa aula, ela vai ficar no ar por uma semana, tá bom? Ela vai ficar até a próxima terça-feira, tá bom? Qualquer dúvida, choro, lamentação, manda mensagem para mim pelo Instagram, tá bom? Então, tamo junto. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, tá bom? Galera, valeu, obrigado, falou!